Oi, gente, tudo bem com vocês? Kedma aqui da Tecerama. Eu espero que vocês estejam bem por aí. Por aqui tudo ótimo. E nessa aula eu vou ensinar para vocês a bolsa da coleção Viva Magenta. E o nome dessa bolsa é Viva Magenta, né? Em homenagem aí à cor do ano, que é a cor Viva Magenta, que inclusive é essa cor aqui. Aqui eu tô utilizando o fio meliar, né, fio prêmio da cor Viva Magenta, o fio náutico também na cor Viva Magenta, que foram cores do lançamento de coleção que aconteceu no mês passado. E também a nossa alça Isa no rosa magenta. E além da alça Isa no rosa magenta, vocês vão encontrar na coleção também outras tonalidades, tá? Como, por exemplo, a tonalidade rosé, que inclusive é essa peça aqui que nós vamos tecer juntas, né? Eu fiz ela nessa versão mais sutil, uma versão mais clarinha, para que vocês possam ter aí, consigam visualizar as possibilidades de fazer essa peça aí com diversas combinações. E essa aqui é a alça rosé, que eu comecei falando com vocês, que também é da coleção Viva Magenta. Eu espero que vocês gostem dessa aula e vamos lá, porque eu já vou falar para vocês da lista de materiais, que são todos os materiais aqui da loja. Então vamos lá agora para a lista de materiais. Eu tô usando aqui o fio meliar, que é um fio de malha premium, essa cor é champanhe. E esse aqui é o fio náutico, que é aquela parte do saquinho. E a cor que eu tô usando é a cor glacê, que também é um tonzinho de off-white. A alça é a alça da nossa coleção Viva Magenta. E essa cor é o rosé, com acabamento aqui, né, no dourado. E essa escolha foi de vocês lá no nosso Instagram. Vocês escolheram o rosé. Eu fiquei na dúvida entre o rosé e o rosa envelhecido. Então, o rosé, vocês escolheram, foi assim, unânime a escolha, né? Agulha de tapeçaria para fazer o acabamento. Agulha número 4 pra gente fazer a parte aí do saquinho em fio náutico. E eu vou tecer a peça com a agulha número 6. Eu gosto muito de utilizar a agulha número 6 para as minhas peças, para fios dessa espessura. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu já mostrei lá na bolsa Maju, né, que nós tecemos juntas, as especificações do fio, mas eu vou mostrar novamente. Então, esse fio tem aproximadamente 500 gramas, 100 metros, composição dele é 100% poliéster, o que torna esse fio muito macio. E a indicação de agulha é a número 6 a 8. Então, você vai fazer a adaptação de acordo com o que é o seu ponto, tá? Esse fio ele tem 35 milímetros de espessura e eu, particularmente, gosto muito de tecer com a agulha 6. E aqui, um isqueiro, né? Pra gente fazer aí os acabamentos que nós faremos aí o trabalho com a parte que será o fio náutico, tá bom? Então, vamos lá pra gente já começar a confeccionar a nossa bolsa. Nós vamos começar a construção da nossa bolsa pela base. Aqui a minha base ela já está pronta e eu vou deixar um card aqui para vocês no cantinho do vídeo ensinando como fazer essa base. Essa base em especial ela é toda em pontos baixos centrados e é a mesma base que nós confeccionamos a bolsa Maju. Então o card que estará aqui é da bolsa Maju, onde vocês vão assistir a aula para confeccionar essa base, tá? Porém, diferente da bolsa Maju, que nós confeccionamos com 6 carreiras, essa base nós vamos confeccionar ela com 5 carreiras, tá? Começando aqui, ó, essa é a nossa primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. É muito importante que você assista a aula da base da bolsa Maju, para que você entenda a sequência dos pontos, a lógica dessa sequência, tá bom? E aí, finalizada a aula da base dessa bolsa, o que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui, faça um arremate nesse cantinho, tá? Que eu já até cortei. A gente vai começar a trabalhar a subida da nossa bolsa nesse sentido, tá bom? E para isso, olha, eu vou alongar aqui o meu fio, vou deixar ele mais longuinho, com a agulha ó, de trás para frente, nesse primeiro elo aqui, que é a parte de cima do nosso primeiro ponto, ó, de trás para frente, eu vou trazer esse elozinho aqui lá para trás do meu trabalho, tá? E daqui para frente a gente vai trabalhar esses elinhos aqui, mas somente essa partezinha de cima aqui desse elo, pra gente começar a fazer a subida. Então, ó, aqui eu vou introduzir, tá vendo, ó, no meio das duas perninhas aqui do meu fio e a agulha, colocar o fio na agulha, vou fazer um ajuste, do jeito que eu fiz aqui, ó.
E agora, eu vou fazer um ponto baixo. Nos próximos pontos, aqui eu vou introduzir, ó, bem aqui nesse elinho, pegando a alcinha de cima do ponto. E aqui atrás, pra ficar mais firminha, a gente vai pegar também essa alcinha aqui, ó. Então, vejam só como que eu vou fazer, ó. Introduzir e já peguei, ó. Tá vendo, ó? As duas alcinhas, né? E vou fazer aqui mais um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Mais um ponto baixo. E vou seguir essa sequência de pontos baixos por toda a extensão da carreira. Então, observem aqui comigo que essa alcinha debaixo do elo, ela fica mais aparente, né? Ela fica aparente. E aqui, ó, para facilitar, é só você introduzir bem no meio aqui do ponto, tá vendo? Ó, bem aqui no meio, ó, e automaticamente ele vai sair aqui. Isso faz com que esses pontos eles não fiquem frouxos, eles fiquem mais firminhos. E assim a gente vai seguindo, vai trabalhando com os pontos baixos por toda a extensão da carreira, tá? Um conselho é o seguinte: apoie em uma superfície plana, igual essa aqui, para que vocês possam, ó, ir ajeitando os pontos. Quando vocês ajeitam a carreira anterior, a segunda carreira, né, ou as posteriores carreiras, elas vão ficar mais certinhas aqui na base, na subida da sua bolsa, ela fica mais retinha, tá? Então, o segredo é sempre ajeitar a carreira anterior para receber a carreira posterior. Eu vou finalizar aqui a minha sequência de pontos baixos nessa base para nossa subida e eu volto aqui para a gente já seguir a sequência da segunda carreira. Já finalizei a minha primeira carreira de pontos baixos, tá vendo? Como que ficou bem certinho aqui, os pontinhos, né, aparentes. O que nós vamos fazer agora? Nesse fechamento, é um fechamento um pouquinho diferente do que nós fizemos aqui na base, tá? Inclusive, é o mesmo fechamento de carreira, de subida de carreira que eu fiz na bolsa Maju. Ó, mesmo esqueminha da gente trazer essa laçada aqui pra trás. Porém, ó, essa laçada ela não vai ficar tão larguinha assim não. A gente já vai fazer um ajuste nela aqui pra ela ficar mais curtinha. E eu vou introduzir o fio, ó, a minha agulha, não aqui no meio do ponto baixo, onde a gente faria aí, teoricamente, um ponto baixo centrado, né? Eu vou introduzir aqui embaixo, aonde no pezinho do ponto baixo, aonde nós introduzimos pela primeira vez. Ó, eu vou introduzir aqui, segurar com o meu dedo aqui esse fiozinho, né? Essa pontinha, ó, ela tá bem aqui. E o fio que está vindo do rolo, do novelo, a gente vai trazer ele aqui pra frente. E aí, ó, eu vou alongar, eu vou subir esse ponto baixo, bem altinho, tá vendo? E vou pegar essa alcinha que tá aqui, ó, coloquei na minha agulha essa alcinha e eu vou fechar esse ponto baixo alongado. Então, aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo alongado já está feito, que é a primeira carreira oficial, né? Essa junção de duas carreiras é o primeiro bloquinho que a gente vai fazer aí de carreiras, tá? Para os próximos é a mesma coisa. Eu vou introduzir aqui no pezinho do ponto baixo, vou trazer o fio que tá vindo lá do novelo, ó, alonguei esse fio bem alongadinho e vou fechar, tá? Ele vai fazendo vai dar esse formatinho aqui, ó. E aí, você só ajeitar, tá bom? Caso ele fique torcido. A mesma coisa, ó, no próximo ponto, aqui, no pezinho do meu ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo alongado. O segredo aqui é você manter um padrão para esses pontos, tá? Para que não fique uns mais alongados do que os outros, né? Então, ó, mesma coisa. Ponto baixo alongado. Tá vendo aqui, ó, que ele não ficou tão aparente igual os outros? Você pode vir e ajeitar da mesma forma que eu fiz com o segundo. E assim, nós vamos trabalhar por toda a extensão dessa carreira. Ó, alonguei o ponto baixo na altura dos outros, a mesma coisa. E aí, você pode ir ajustando o ponto para que ele fique certinho. Eu vou trabalhar dessa forma, com esses pontos baixos alongados, por toda a extensão dessa carreira aqui. E eu volto para mostrar para vocês o resultado e para a gente seguir a sequência desses pontos baixos alongados.
Já finalizei aqui a minha primeira carreira de pontos baixos alongados. Olha só como é que vai ficando o aspecto dela. E agora a gente vai fazer aqui o fechamento invisível, tá? Dessa carreira. Mesma sequência, agulha de trás pra frente. Aqui, ó, nesse elinho. A gente vai trazer esse aqui pra trás do trabalho, certo? E agora eu vou fazer o ajuste. Mas, diferente da outra forma, a gente introduz aqui no meio, né? Ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Introduzir aqui nesse elinho, tá? Na parte de cima dele, porque agora a parte de baixo do elo, do ponto, ela vai ficar mais aparente. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um ponto baixo. Vou trazer esse fio aqui pra frente e vou fechar, olha, aqui, ó, tá? Vou fechar aqui com esse pontinho. Agora, vou introduzir um ponto baixo, sempre pegando só na alcinha de cima, que é essa alcinha aqui, ó, bem no meiozinho do ponto. A gente vai fazer um ponto baixo para cada espacinho da carreira de base. Assim, a parte de baixo do elo, ela já fica aparente, desde o início até o finalzinho. É normal ele ficar um pouquinho tombadinho assim, tá? Mas depois a gente, na hora de fazer o fechamento, a gente ele faz o ajuste e ele fica certinho igual os outros pontos mesmo. Então, eu vou seguir aqui, ó, trabalhando a mesma sequência que a gente fez na carreira anterior, no bloquinho, né, de 2 carreiras. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada espacinho aqui, lembrando sempre de pegar só a alcinha de cima, tá? Introduziu no meio, ó, já fecha o ponto baixo. Eu vou finalizar e volto pra gente fazer a segunda carreira de pontos baixos alongados. Finalizando aqui já a carreira, e agora a gente vai fazer o fechamento invisível aqui de novo, do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês. Vou fazer um ajuste aqui. E a gente vai começar agora mais um trabalho, né? Mais uma carreira de pontos baixos alongados, pegando aqui no pé do ponto baixo, mas arrastando ele mais pra cima, né? Alongando mesmo esse ponto para ele ficar igual o de baixo, tá? Lembra sempre de deixar, ó, esse elozinho aqui aparente, tá? Vocês não podem pegar aqui no meio fazendo ponto baixo centrado. É ponto baixo aqui, bem no pezinho mesmo. Vou trazer o meu fio aqui pra frente, alonguei e fechei, certo? A mesma coisa do lado de cá, olha. Vou pegar bem aqui no pezinho do meu ponto e um ponto baixo alongado. Aqui, na segunda carreira, vocês vão observar que ele fica já mais torcidinho do que na primeira. Ele vai ficar um pouco mais torcido, mas tudo é questão de ajuste mesmo, tá? É só ir ajustando e organizando o ponto para que ele fique bonito na peça de vocês. Essa sequência, nós vamos fazer um total de 5 carreiras. Na bolsa anterior, eu fiz com 4, e nessa eu vou ensinar para vocês com 5, para que o espaço interno dela fique ainda melhor, tá bom? Então, a sequência das carreiras é uma carreira de ponto baixo, normal, e a segunda de ponto baixo alongado, né? Sempre pegando aqui no pezinho do ponto, para que saia o ponto baixo alongado da mesma direção do de baixo. E a gente vai repetir isso por um total de 5 carreiras, certo? Então, nós já temos 2 aqui, tô começando a segunda, e eu vou terminar e volto para mostrar para vocês. Finalizando aqui a minha última carreira, então nós temos aqui um total de 5 carreiras de pontos baixos alongados, tá vendo? Na receita, essa receita eu tô fazendo com 5, mas na peça que eu fiz, a primeira peça, eu fiz com 4, então ela ficou assim, ó, mais baixinha, tá? Então é o desejo de vocês. Essa eu quis fazer ela com uma carreira um pouco maior, com uma carreira a mais, pra ela ficar um pouquinho maior e ficar com espaço interno também melhor, né? E aqui eu vou arrematar esse fio. Vou cortar aí uma quantidade bem pequenininha, ó, só mesmo pra gente arrematar. Vou puxar esse fio aqui. E agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer o acabamento aqui invisível, tá? Vou fechar aqui essa carreira, né? Então, nós temos aqui, olha, um primeiro pontinho. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, de trás pra frente, atravessando debaixo desse elozinho. E, ó, fechei aqui. O fio, ele tá saindo de dentro desse elo, então eu vou voltar com ele pra cá também, pra que ele saia também aqui. E aí, olha, faz o ajuste aqui, pra que fique do tamanho dos outros.
E prontinho. Feito isso, agora é hora de esconder esse fio aqui por dentro, né? Dentro da própria trama aqui dos pontos. Já escondi o tanto que eu queria. Eu vou cortar esse fio. E agora é hora de ajeitar mesmo a nossa peça, tá? Para que ela receba agora a parte do saquinho, né? Que nós vamos fazer aí no fio náutico, tá? Mas antes da gente subir e ir pra parte de fazer o saquinho de fio náutico, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para você não perder os conteúdos. Agora sim, nós vamos começar a trabalhar o saquinho da nossa bolsa Viva Magenta. Para começar a trabalhar ela, eu só vou explicar para vocês antes a partir de onde nós vamos começar a trabalhar, tá? Primeira coisa é a gente identificar aqui aonde que tá a nossa emenda. Para quê? Para que os acabamentos eles fiquem posicionados no mesmo local, né? A gente não fique com acabamentos aqui, outros do outro lado, enfim. Eu prefiro dessa forma porque deixa a peça mais certinha, mais homogênea e até mais bonita, tá bom? Em questão de acabamento, né? E segundo, é que nós vamos começar a trabalhar com essas alcinhas aqui de dentro. Nós vamos introduzir a nossa agulha e fazer os pontos aqui, pegando sempre essa alcinha aqui. E aonde dá aquela aparência de que o saquinho ele tá surgindo de dentro realmente da bolsa, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar aqui já com o nosso fio. Eu escolhi aqui a cor glacê, que eu mostrei pra vocês lá nos materiais. Todos os materiais que eu estou mostrando pra vocês tem descrição dele aqui no box de descrição e também um link pro nosso site. E a sequência de pontos que nós vamos começar aqui, olha, eu vou começar trazendo o fio, né, que tá aqui que tá vindo do meu rolo. Ó, dei uma alturinha, porque nós vamos fazer agora pontos altos, né? Então, eu vou dar uma torcidinha aqui, ó, no meu fio. Vou passar como se eu estivesse fazendo aqui um pontinho, uma correntinha, né, mais torcida. E vou fazer mais uma correntinha. Dentro do mesmo traçadinho, olha, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, nós fizemos aqui um ponto alto fake, que é esse primeiro. E agora, fiz mais outro ponto alto, tá? Somente para começar, né? No próximo traçadinho, tá aqui bem do lado, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo traçadinho. Vocês percebem como que já vai surgindo aqui, dá esse efeito de que o saquinho ele tá saindo mesmo de dentro da peça? E é por isso que a gente tá pegando o traçadinho de dentro, tá? O fiozinho, olha, de acabamento, eu já tô deixando ele aqui escondido para que depois facilite mesmo na hora de fazer todo o acabamento, né? Então, olha, no próximo, mais um ponto alto. E essa sequência nós vamos fazer por toda a extensão aqui dessa carreira, tá? Então, vamos trabalhar 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, 1, 2, 1. Então, nós vamos fazer essa sequência por toda a extensão e eu já volto para mostrar para vocês. Finalizando aqui a nossa carreira de pontos altos. E deixa eu deixar uma observação bem importante, tá? Quando eu comecei aqui, eu comecei com um ponto de aumento. E aqui, olha, os meus pontos, tá vendo? Ó, tem um ponto de aumento aqui também, tá? Kedma, eu preciso sempre encontrar os pontos? Nesse caso aqui, não, tá? É importante que encontre, sim, se você vai fazer algum padrão que exija isso. Mas nesse caso aqui não precisa, porque a gente não tá fazendo nenhum padrão específico, tá bom? Então, olha, pra fazer aqui o fechamento invisível é a mesma coisa. Nosso primeiro elozinho, agulha de trás pra frente. Vou trazer esse fiozinho aqui pra trás. Eu vou fazer um ajuste aqui nesse fiozinho, ó, um tanto assim, mais ou menos, ó. E agora a gente vai fazer um ponto alto fake, tá? Então, olha, o fio já tá na agulha. Eu vou voltar aqui, ó, onde eu introduzi, tá vendo onde esse fiozinho tá vindo? Ó, aqui dentro desse espacinho. Vou trazer o fio que tá vindo do novelo e vai ficar assim, ó, 2 elozinhos na agulha. Eu vou tirar esses 2 e vou fazer mais uma correntinha. Então, nós temos aqui um ponto alto, certo? Nos próximos espacinhos, nós vamos também inserir um ponto alto para cada espacinho.
Então, nós vamos trabalhar assim por toda a carreira, somente com um ponto alto, sem aumentos, para cada espaço da carreirinha de base, tá? Do ponto da carreira de base, né? Então, ó, para cada espacinho desse aqui, um ponto alto, tá bom? Então, eu vou fazer essa segunda carreira e eu volto para mostrar para vocês aqui o resultado e a gente já subir a terceira juntas. Aqui eu já finalizei a minha segunda carreira, vou fazer o fechamento e vou fazer com vocês de novo o ponto alto fake que eu mostrei para vocês na carreira anterior. Ajustar o fio aqui, agulha já no fio, ó, a gente vai entrar aqui nesse espacinho com a agulha, tá? Mesmo espacinho de onde nós levamos o fio. Fiquei aqui com duas laçadinhas, fecho todo e mais um pontinho que é uma correntinha. E vamos seguir novamente fazendo um ponto alto para cada espacinho da carreira de base. Vocês percebem, ó, que ele já começa a franzir, né? Esse saquinho feito no fio náutico, ele já começa a franzir, porque nós faremos isso aqui. Nós vamos fechar ele depois, tá? Então, eu vou fazer mais carreiras aqui em pontos altos. Na peça original, eu fiz um total de 4 carreiras. Eu vou chegar à quarta carreira aqui e volto para mostrar para vocês. Se caso eu ver que sentir necessidade de mais uma carreira, eu faço mais uma. Senão, a gente já vai para a parte de finalização. Prontinho, finalizando aqui já, mantive mesmo, ó, as 4 carreirinhas de pontos altos. E agora a gente vai fazer o arremate que a gente fez também aqui no cesto, que é aquele fechamento invisível, tá? Cortar o fio. Aqui, com o meu fiozinho já cortado, eu vou puxar ele todo aqui pra frente e vamos usar a agulha de tapeçaria. Porque é hora de fazer aquele acabamentinho invisível que a gente fez aqui nessa partezinha da bolsa. Então, vamos lá. Esse aqui, olha, é o meu primeiro pontinho, tá? Essa é aquela correntinha que nós fizemos, né? Pra fazer o nosso primeiro ponto alto aqui da carreira. E esse aqui é o nosso primeiro elinho, tá bom? Depois da correntinha, o primeiro elo, a gente vai introduzir a agulha do mesmo jeito, atravessando, ó, de trás pra frente. Vamos ajustar, para que ele fique bem certinho. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, agulha entrando no meio do ponto anterior, de onde saiu o fio, e a gente vai trazer aqui pra trás. Ajusta para que fique, ó, do mesmo tamanho dos outros elinhos, e não chame tanta atenção aí no acabamento, né? Agora, a gente vai esconder esse fio aqui, você pode esconder de forma mais aleatória, que você achar, a forma como você achar necessário, tá? Eu vou esconder aqui o meu fiozinho por toda a extensão aqui da trama e a gente vai queimar esse fiozinho depois. Eu vou cortar, olha, esse fiozinho aqui mais rente, mas antes de cortar, eu vou puxar ele mesmo, ó, puxar o acabamentinho não muito e vou deixar aqui. Já vou cortar, deixar um pouco mais rente, com essa pontinha aqui, bem pra cima, assim. E agora, com o isqueiro, a gente vai fazer a queima dessa pontinha. Quando vocês forem queimar, a chama, olha, ela tem uma partezinha azul e essa partezinha mais amarela. Tentar chegar a partezinha azul próxima do fio, tá? Porque essa partezinha aqui mais clarinha de baixo, né, que é a base da chama, ela faz com que o fio não escureça na hora de fazer a queima, tá bom? Então, tentar sempre chegar a essa partezinha azul. Aqui já tá ok. Vou deixar aqui bem escondidinho, ó. Até dou uma puxadinha aqui para que ele entre dentro do ponto, né? A mesma coisa a gente vai fazer aqui também, tá? Prontinho, tá aqui prontinho o nosso saquinho. É ideal que a gente já, ó, molde ele na posição que a gente quer que ele fique,
tá? Pra gente vir agora com o cordão de fio de malha e já posicionar ele aqui na posição mesmo que a gente precisa que ele fique, tá bom? Agora vamos pra parte agora do cordão em fio de malha. Pra fazer esse cordãozinho aqui, todo torcidinho dessa forma, né? Eu tô usando o mesmo fio de malha que nós confeccionamos a parte de subida da bolsa. E pra fazer ele, vocês vão precisar sempre de o dobro do tamanho de fio. Nesse caso aqui, ele tem aproximadamente 60 centímetros de cordão. Então, para fazer essa peça, eu precisei de 1,20 m, tá? Eu não vou ensinar para vocês um tamanho grande, igual desse aqui, porque eu preciso sempre colocar, eu sempre apoio, né? Coloco para fazer o cordãozinho na maçaneta da porta, já que o fio ele é bem grande e aí eu me afasto. Mas eu vou ensinar para vocês um protótipo aqui, um tamanhozinho bem menor, para que vocês tenham noção de como que é a confecção, tá? Tô aqui com a minha xícara, ó, prendi o meu fio, tá vendo? Ó, peguei um pedacinho menor. Então, imaginei que isso aqui seja a sua maçaneta, tá? E você vai precisar de um espaço grande. Aqui eu vou deixar a minha caneca bem distante. E o que que vocês vão fazer, ó? Com o fio, assim, né, bem próximo aí da mão de vocês, totalmente esticadinho, o que que vocês vão começar? Vocês vão começar a enroscar, ó, esse fio. Tá vendo? Ó, pega o fio, enrosca ele na palma da mão, enrosca até ele ficar totalmente torcidinho. Quando é que já tá torcido o suficiente? Quando ele começa a apresentar uns nozinhos assim, ó. Tá vendo, ó? Ele começa a apresentar uns nozinhos. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar, ó, vai dobrar ele aqui ao meio, assim. Você vai encostar, deixar ele bem encostadinho aqui, assim, ó, todo torcidinho, tá vendo? E você vai soltar. Quando você solta, ele já automaticamente, ó, vai configurando, tá vendo? O cordãozinho. E aí, é bem simples, né? Aí você vai só dar um nozinho do lado de cá, ó, aqui. Você pode até ajustar pra ele não ficar tão torcidinho assim, a ponto de embolar, né? Ó, quando eu soltar ele aqui, ele automaticamente fica todo torcidinho, tá? E aí aqui é bem simples, né? A gente vai desamarrar essa parte aqui. E aí vocês vão fazer um nozinho na ponta de um lado. Nozinho bem firme. E na outra ponta a mesma coisa, tá? Agora é hora de aplicar o nosso cordão de fio de malha, depois de pronto. E eu já deixei demarcado aqui aonde eu vou passar esse cordão, né? Pra fazer essa curvinha aqui, o cordão ele precisa passar aqui, tá? Ele precisa atravessar essas curvinhas. Então, já visualiza aí aonde que tá a sua emenda. No meu caso tá aqui, então isso aqui vai ser o verso da minha peça, né? Da minha bolsa. E aí, olha, aqui vai ser a frente da minha bolsa, então eu já vou começar passando aqui, tá? Então, ó, comecei aqui, vou trazer esse fiozinho, esse cordãozinho aqui, eu vou trazer ele bem mais pertinho aqui, ó, perto da segunda carreira. Segunda carreira de pontos altos tá aqui, então eu vou passar essa cordinha aqui, bem próximo mesmo, bem na segunda carreira, tendo ela como base, tá? E aqui, então eu quero que ele faça aqui mais uma dobrinha, então eu vou passar aqui também. Vou passar o cordãozinho por dentro. Aqui também eu quero que ele faça mais uma curvinha, mais uma dobrinha, a mesma coisa. E a gente vai fazendo assim, da forma como vocês desejarem mesmo. Eu vou fazer aqui mais aleatório de acordo com o que eu marquei. Agora é só dar aquele nozinho básico que a gente sempre dá pra fechar esse modelo de bolsa, né? E por fim, a gente vai fazer agora a aplicação da alça. Essa aqui é a alça Isa, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que é uma alça que vocês escolheram pra compor aqui essa peça, né? Então, olha, eu vou aplicar ela bem aqui no meiozinho, de um lado, bem fácil de aplicação, por conta da argola articulada. E a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, bem posicionado. E prontinho, temos aqui a nossa bolsa Viva Magenta na versão champanhe, com glacê e a alça no rosé, diferente da versão toda no Viva Magenta, né? A primeira versão foi no fio cor Viva Magenta, que é a cor do ano, e também no fio
náutico Viva Magenta e a alça aqui, que é a rosa magenta. E do lado de cá nós temos essa versão que nós acabamos de confeccionar, uma versão mais sutil, mais delicada, para quem gosta dessa pegada também, né? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de deixar o seu comentário ou então a sua dúvida, nós teremos o maior prazer em responder vocês, tá bom? No mais, é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Aproveitem para usar aí nas combinações de cores, cores mais escuras com mais claras e assim por diante. Também para usar com as 5 opções que nós temos de banho da alça Isa da coleção Viva Magenta. Todos os produtos vocês encontram no nosso site, como já disse para vocês, e também tá aqui no box de descrição, tá bom? Espero vocês até a próxima aula e um beijão!